Todo mundo bem? A banda fica comigo só um pouquinho? Pode ser? Eu prometo que eu não vou deixar vocês aqui a noite inteira, não. Antes de nós começarmos, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, podendo servir ao Senhor Jesus, podendo ministrar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu sou muito grato à vida do meu pastor Simval, pastora Rosália, e a todos os pastores que confiaram a mim essa oportunidade. E antes de nós continuarmos, eu queria convidar você a fechar seus olhos por alguns instantes. Eu senti no meu espírito, antes de nós começarmos, nós orarmos um pouco. Feche seus olhos, como você está. Você me permite? Você pode se colocar de pé por um momento? Aleluia. Eu creio que há uma liberdade aqui do Espírito para que Ele possa fluir em nosso meio. Eu creio que aqui em nosso meio há fé suficiente para crermos que Ele pode e fará, em nome de Jesus, grandes coisas aqui nessa noite. Eu não sei a forma que você chegou, mas o meu espírito ficou agitado, porque eu senti como se pessoas chegaram aqui tão preocupadas e tão angustiadas, que não estavam conseguindo se concentrar naquilo que está sendo liberado desde o início do culto. Por isso eu te convido, se você pode, feche seus olhos, comece a falar com Ele, comece a apresentar ao Senhor tudo aquilo que você tem vivido. Se você é batizado no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, fale em línguas neste momento. Ore ao Senhor Jesus. Sabe, atraia a presença dEle aqui para este lugar. Retire do seu coração, do seu pensamento, tudo aquilo que está deixando conturbado, sabe, que está perturbando a sua mente, os seus pensamentos. Nós liberamos agora em nome de Jesus um decreto que vem do Senhor Jesus. Nós declaramos agora que tudo aquilo que vem para tentar tirar a concentração de você seja agora anulado em nome de Jesus. Eu declaro agora que toda a inquietação, que a paz que vem de Deus entre agora e reine sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Eu quero te escutar orando. Eu sei que não é necessário que você grite, mas eu quero te incentivar a se manifestar aqui agora, a se mover através do Espírito, clamando a Ele, dizendo: Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem, flua aqui neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora que nenhum mal, que nenhuma potestade ou principado tem poder ou legalidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a declarar sobre aquilo que estava vindo à sua mente, aquilo que estava causando inquietação na sua mente. Comece a dizer que isso não é mais poderoso, não é mais forte do que o nosso Deus. Comece a declarar isso. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele venceu e reina sobre todas as coisas. Então preocupação, angústia não reinam sobre a sua vida, mas a partir do momento que você entrega a vida para Ele, Ele reina sobre você. Nós te convidamos, Espírito de Deus, tenha liberdade aqui neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus, eu declaro que a minha mente é tua. Eu declaro que nenhuma preocupação tomará a minha atenção. Diga: em nome de Jesus, eu viverei aquilo que a tua palavra diz que é meu direito. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Pode se assentar, por favor.
Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado, diga: você está bem? Glória a Deus. Obrigado. Só o teclado. Eu e você, você e eu. Amém. Gente, glória a Deus. Eu precisava fazer isso porque a gente não pode deixar de seguir aquilo que o Espírito de Deus nos direciona, porque é Ele que comanda, que coordena todo esse culto, é Ele que está no controle de todas as coisas. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês algo que há alguns dias Deus vem falando comigo, vem ministrando ao meu coração. E eu tenho percebido, sabe, que nós temos apenas existido. Deixa eu te explicar. Nós temos apenas existido no sentido de simplesmente seguir a vida. Mas hoje Deus nos trouxe aqui, porque Ele ministrou ao meu coração, que nós não podemos apenas existir, mas nós precisamos viver em Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber algumas verdades. Nós vamos perceber algumas verdades que muitas vezes, pastores, nós deixamos de observar. Sabe, nós vamos perceber que desde o princípio, palavras, elas podem gerar, mas a falta também das palavras, elas podem deixar de nutrir e, consequentemente, vai morrer aquilo que você não gerou com elas. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia também diz que a terra era sem forma e... Vocês estão comigo, amém? A terra era sem forma e quando eu olho para isso que está escrito, que a terra era sem forma e vazia, eu entendo que sem forma, ele está dizendo que aquilo está apenas existindo. Ela não foi feita para nenhum lugar. E quando eu olho e vejo que está vazia, eu entendo que a partir dela nada é gerado, porque ela está sem forma e é vazia. Então em Gênesis nós vamos olhando ainda ali no capítulo 1, que Deus começa a partir da palavra dele. Ele declara no versículo 3, haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. E a partir desse momento a luz surgiu, Deus continua a liberar decretos e continua a determinar. Então ele determina o que? A separação entre a luz e as trevas. Ele fez os firmamentos, ele separou a terra dos mares. Deus faz com que determinadas circunstâncias começam a ser alteradas à medida que ele começa a decretar. Seguindo, nós vemos ainda em Gênesis 1 que Deus transforma o que era vazio em um lugar que começa a gerar. Gênesis 1, versículo 11 diz: então disse Deus que a terra faça brotar vegetação. E ele complementa: plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E no final do 12 ele fala: plantas que produzem sementes. Sabe, Deus continua a liberar esses decretos sobre a terra. E mais uma vez ele vai mudar o cenário. Onde? A partir do versículo 20, que ele diz: encha a terra, encha as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do seu firmamento. E lá no final, no versículo 22, ele fala assim: sejam férteis e multipliquem. Deus simplesmente, ele não cria algo que não só existe, se ele voltar a falar, mas ele cria algo que gera frutos e não simplesmente está ali existindo. Vocês estão me entendendo até aí, amém? No quinto dia, Deus tinha visto que tudo era bom, e quando chega no sexto, Deus mais uma vez libera uma palavra e dá início à nossa existência. No versículo 26, nós vamos ver a Bíblia dizendo: então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra. E no final fala: Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Quando eu olho para a imagem e semelhança, eu entendo que nós fomos criados com atributos comunicáveis.
Atributos comunicáveis são santidade, justiça, bondade, amor, misericórdia. E semelhança de Deus, por quê? Porque nós éramos semelhantes a Deus ali no princípio. Por quê? Porque nós refletíamos a santidade de Deus. Não havia sido corrompido. E nós possuímos tudo isso disponível para nós. Mas o melhor de tudo isso é que quando eu acredito que todos já leram Gênesis, né? Mas quando nós lemos em Gênesis, nós vamos perceber que o melhor de tudo era ter o livre acesso ao Pai. Todos os dias Deus vinha até o jardim para conversar com o homem, para ter um tempo ali. Vamos usar uma palavra mais atual, um tempo de qualidade com o homem. Então Deus cria tudo isso. Satanás observa toda essa criação qual Deus falou que era muito bom. Fala, está errado. Fala, está errado. É a mesma coisa de falar, pastor André está ali, está tranquilão? Está errado. Então Deus cria dessa forma. Mas Satanás, ele lança uma estratégia e utiliza também da palavra para corromper ao homem. Porque ele chega para a mulher e conta uma história para ela. E através daquela história, a mulher decide obedecer aquilo que ele estava falando. E decide não obedecer aquilo que Deus havia dito. E o homem faz a mesma coisa. Com isso, quando nós decidimos obedecer algo, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós servimos aquilo. Então, a partir daquele momento, e quando nós declaramos que nós servimos a algo, nós também estamos declarando que aquilo que é nosso, também agora, a partir de agora, serve a Ele. Então, nesse momento, o homem está declarando tudo isso. Que ele deixa de obedecer a Deus, então logo ele deixa de obedecer a Deus, então ele vai viver escravo de Satanás, porque o pecado corrompe o homem. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, e foram destituídos da glória de Deus. E Deus, ao ver o homem se corrompendo, ele imediatamente o impede de comer da árvore da vida. E por que ele faz isso? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente escravo do pecado. Ele viveria uma eternidade de pecado. Eu estou construindo algo aqui, eu vou chegar em algum lugar, vai dar certo. Confia, o famoso confia, né, pastor? Sabe, e nós vemos que Deus, ele expulsa imediatamente o homem do jardim. E a partir dali, homem e mulher vão se ajuntando e vão se multiplicando. E a natureza pecaminosa acompanha isso. Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer que o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano. E nesse momento, devido a essa multiplicação do pecado e da maldade do ser humano, a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas ele olha para Noé, e Noé encontra favor diante de Deus. Deus, ao ver a maldade do ser humano dominando toda a terra, ele decide acabar com ela. Mas Noé, ele encontra esse favor. Gênesis, ainda capítulo 6, no versículo 11, diz lá que Deus fala assim a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque da terra se encheu de violência por causa deles, e os destruirei. Mas lá na frente, no versículo 18 diz: tudo o que há na terra perecerá, contudo estabelecerei a minha aliança com você. Deus faz uma aliança com Noé. E aqui já começa a ser construído um cenário, porque ali já está apontando para algo que que nós viveríamos, porque ali já havia graça e salvação sendo manifestada ali. Deus então, ele faz uma aliança com Noé. E nessa aliança, lá em Gênesis capítulo 9, fala que Deus diz: sejam férteis e multipliquem-se. E ele fala isso: eu estabeleço a minha aliança com vocês e nunca mais haverá dilúvio.
Então, mais uma vez, Deus reafirma ao homem que eles não devem simplesmente existir, mas eles devem frutificar. Não pode só existir. Gênesis 17, Deus encontra com Abraão. E a partir dali, vocês conhecem a história, Deus constrói uma aliança com ele. Muda o nome dele e chama agora de Abraão. E aí ele fala algo mais uma vez: e eu o tornarei extremamente fértil. Então, mais uma vez, Deus reafirma que o homem não foi feito apenas para existir. No decorrer da história, o povo é escravizado. No decorrer da história, acontece que Deus levanta Moisés. Moisés é levantado para quê? Para ser o libertador do povo. O povo é liberto. No deserto, o povo começa a perecer. O povo começa a desobedecer a Deus. E lá, nesse momento, Deus entrega através de Moisés as suas leis. Só que a lei, ela não vem para dar um caminho de salvação. A lei, ela vem para nos tornar consciente do pecado. Onde que fala isso? Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Então, ele está falando aqui, a lei foi dada para calar a boca, sim, dos homens aqui. E fala, no final, portanto, ninguém seja declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois, por meio da lei, nos tornamos o quê? Conscientes do pecado. Então, o povo que se considerava justo e redimido pelos seus atos, a lei vem para... Então, a humanidade passa por outros períodos. Vem o período dos juízes, vem o período dos reis, dos profetas. E a cada dia que se passava, era mais visível que não havia sacrifício suficiente para redimir o homem dos seus pecados. Então, profetas, eles são levantados e profetizam a vida daquele que seria suficiente. Isaías capítulo 7 diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 9 também fala que o governo está sobre os seus ombros, e fala que haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Deus, ele vê que a humanidade estava perdida, e aí, por meio dessa promessa, lá na frente, quando estamos chegando ali no Novo Testamento, Deus envia o seu filho. Lucas capítulo 1, versículo 30, diz que o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. Essa aqui é a passagem quando o anjo se encontra com Maria para anunciar que Jesus nasceria. E ele fala: pois você é agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Jesus nasce, cumpre o que foi prometido através dos profetas de Deus. E quando eu olho para Marcos capítulo 1, é o momento em que Jesus está ali, é batizado, após João Batista também é preso. Então Jesus, ele se levanta, ele está falando sobre o reino, e a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 14, que depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando o evangelho de Deus. E aí ele disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus, ele deixa os judeus malucos ali naquele momento, pastor Renato. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele está declarando que tudo aquilo que os profetas anunciaram foi cumprido nele. E os judeus não conseguiam acreditar naquilo. Por isso eles começam também a perseguir Jesus. Ele fala: o tempo é chegado, ou seja, está cumprido em mim o que foi dito pelos profetas. Vamos seguir. Jesus, ele começa a ser perseguido. Durante a primeira vinda dele, ele escolhe então para si 12 discípulos e começa a instruir eles tanto na teoria quanto na prática. Passa o tempo, Jesus por 33 anos esteve aqui na terra e por 3 exerceu o seu ministério. Jesus é perseguido, todos nós conhecemos a história, ele morre. E aí, ao terceiro dia, ele ressuscita. E mais uma vez se cumpre o que foi dito. Em Isaías 53, nós vamos ver que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças.
Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, atingidos por Deus e aflitos. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Aleluia! E lá no final, no versículo 11, fala assim que o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. O que está declarando aqui é que por meio de Jesus nós fomos justificados. Por um Adão o pecado adentrou ao mundo, mas por um o pecado foi retirado do mundo. A partir desse momento está sendo declarado que há um novo tempo. A Bíblia também nos diz sobre esse novo tempo, um novo sacerdócio, uma nova lei. Isso é maravilhoso, porque nós vamos ver que tudo isso está sendo construído, está nos mostrando que nós temos um destino. E se você crê em Jesus de todo o seu coração, para onde você vai? Pode falar sem medo. Para o céu. Quem aqui crê que vai para o céu? Mas tem convicção mesmo. Eu creio. Mas o que eu tenho visto, pastores, é que nós, e eu me incluo nisso, diante de todo esse cenário, eu falei muito rapidamente, muito superficialmente aqui, sobre tudo o que aconteceu, eu recapitulei o que a Bíblia vai nos falar. Mas eu percebo que a nossa geração tem confundido destino e missão. Destino é para onde nós iremos, e nós acabamos de falar aqui, para onde nós iremos? Para o céu, esse é o nosso destino. Mas missão é uma incumbência que é dada para alguém executar. E a nossa missão não é o céu. A nossa missão não é o céu. A nossa missão é o quê? Implementar o reino de Deus aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui na terra, amém? E aí, partindo desse princípio, nós vamos ver que desde o princípio, Deus está mostrando que nós não podemos simplesmente existir. Nós não podemos simplesmente existir. Estou lá na minha casa, ok. Vim aqui na igreja, ok. Não tem como você simplesmente existir. Quando Jesus vai subir aos céus, o que ele faz? Marcos 16 vai dizer que Jesus disse para ele: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será o quê? E quem não for, será condenado. Jesus estava deixando claro mais uma vez que ele queria que não apenas existíssemos, mas ele queria que nós vivêssemos nele, e a partir dele gerássemos frutos. Vocês estão comigo ainda, amém? Ninguém com sono ainda, né? Qualquer coisa eu chamo o louvor de novo e a gente canta de novo, pastor André. Estou brincando. Sabe, mas E aí eu comecei a questionar a Deus. Falei: Deus, por que eu tenho vivido dessa forma? Por que eu tenho apenas, às vezes, existido e não tenho até mesmo desfrutado de tudo aquilo que é disponível? Então o Espírito de Deus falou comigo, falou assim: sabe o que está acontecendo? Nós estamos esquecendo de verdades básicas que acessamos a crer em Jesus. E aí eu quero ler com vocês alguns versículos. Se você pode, trouxe sua Bíblia, abre comigo em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que era enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim,
condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção. Quem vive segundo a carne, a minha versão diz aspira, e aspira está ligado a cobiçar. Então, quem vive segundo a carne, cobiça ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, cobiça ao que o Espírito deseja. E a cobiça da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso aqui é muito forte. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não permanece em Cristo. Mas se o Espírito está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitam em vocês, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito nele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém. Por si só, essa palavra é muito esclarecedora. Mas quando eu lia, Deus me trouxe à tona algumas verdades que eu senti que devem ser lembradas a nós. E a primeira dela é quando eu leio no versículo 5, e aí eu até peguei uma outra versão, se o mídia tiver a Almeida Revista Corrigida. O versículo 5 de Romanos 8 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Normalmente, pastor, quando a gente lê isso, a primeira coisa que vem à nossa mente, eu não sei de vocês, mas a minha mente vem, é que quando eu leio que inclina-se para as coisas da carne, eu entendo, inclina-se para os pecados, para os prazeres deste mundo. Eu leio, muitas vezes, inclina-se para o adultério, para a prostituição, para a idolatria, inclina-se para isso. Mas o Espírito Santo me inspirou de uma forma que eu falei, uau, eu nunca tinha pensado, pelo menos eu. O pastor André, que é teólogo, né, referência aqui, ele já deve ter pensado. Mas, quando eu olho aqui e vejo que aquele que vive em Cristo não vive segundo a carne, eu estou lendo e me deixo entender que ele está falando não dessas coisas que eu disse, mas ele está falando sobre viver as nossas vontades. Aquele que está inclinado para as coisas da carne, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então o que eu entendo aqui? Que muitas vezes nós somos nascidos de novo, e nós temos sendo escravos das nossas próprias vontades. Eu me lembro, quando eu estava no banco, pastor, e Deus fala comigo para eu sair do banco. A minha primeira atitude foi falar nunca. Porque a minha carne natural olhava para as circunstâncias e falava, isso não é para você aceitar. Você construiu uma carreira de 9 anos, você está num cargo X, você está ganhando X. Você já viveu isso? Que você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou escolher isso? Como é que eu vou tomar essa decisão, Wesley? E aí, eu entendi que
nós estamos esquecendo desta verdade, que se nós estamos no Espírito, a partir do Espírito as nossas vontades também têm que ser dominadas por ela. Vamos olhar para a Bíblia. Se Pedro tivesse olhado Jesus chamando ele, sai do barco, no meio de uma tempestade, caminha sobre as águas, naturalmente eu tenho certeza que Pedro, naturalmente, a sua carne vai dizer para ele o seguinte: não sai, você vai morrer, você vai afundar. Mas Pedro, ele não estava se movendo por aquilo que a carne dele estava dizendo, mas ele estava se movendo por aquilo que Jesus já estava declarando para ele: vem, caminha até mim. E eu não sei como você entrou aqui com suas decisões sobre a sua vontade, mas o que Deus está falando aqui é que se nós estamos vivendo segundo o Espírito, a nossa vontade tem que ser condicionada ao Espírito. Então, se o Espírito de Deus está falando para você ir pela direção A, não inventa de ir pela direção B. Por quê? Porque a direção A é a direção que vem do Espírito, e a Bíblia nos diz que a direção do Espírito gera vida. Se você for para a direção diferente daquilo que o Espírito está dizendo, o que é que você vai colher? Morte. Vocês estão comigo ainda, amém? Imagina se Pedro, quando recebe aquela visão sobre o centurião Cornélio, pastor, ele vê aquele prato, e aí a Bíblia nos diz lá em Atos 10 que Pedro, ele rejeitou no início, porque a Bíblia diz que no sonho, na visão, Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro ou imundo. Então, quando na visão, o natural, mas aí Deus fala para ele: não chame de impuro ao que Deus purificou. Se Pedro tivesse rejeitado e escutado a sua carne, certamente ele teria deixado de participar em servir ali também aos gentios. Nós precisamos lembrar que nós não apenas existimos para viver a nossa vontade, mas nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o que importa é que as vontades dele prevaleçam sobre as minhas. Eu vim aqui como homem de Deus para sim falar essa verdade, porque eu tenho convicção que existem pessoas aqui que estão batendo o pé, estão ali falando: não vou fazer isso, e o Espírito de Deus está falando assim: ok, a vontade do Espírito já está revelada para você, mas você está escolhendo viver segundo a carne, a sua vontade. E Ele está falando para nós aqui nessa noite: o destino de você que vive segundo a carne é morte. E a Bíblia diz em Gálatas 2:20: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós não andamos por aquilo que vemos ou pensamos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós cremos sim que um dia nós iremos morar com Ele, mas nós também cremos que enquanto estiver aqui, não apenas existiremos, mas eu trarei à existência o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é colocado a partir do momento que eu entrego as minhas vontades para Deus e vivo aquilo que o Espírito fala para mim. Eu vou correr mais um pouco. Segunda verdade é que aquele que está em Cristo gera vida. Romanos 8, no versículo 6 que nós lemos, diz assim: a aspiração da carne conduz à morte, ou seja, a cobiça da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida. Quando eu olho para isso, eu vejo que nós estamos nos contentando em ter vida, ainda que nós estejamos em um ambiente de morte. E aí deixa eu te explicar. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas ao nosso lado perecendo, e nós, sendo nascidos dele, cheios dele, estamos retendo somente para nós
Ou seja, estamos apenas existindo ali, sendo que Ele quer que você não só viva, mas que você viva a partir dele, gere vida em outras pessoas, a partir dele. Gálatas 5:22 vai nos falar de algo básico que esquecemos, que pode gerar vida, pastor, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou afirmando que é possível você viver gerando vida a partir disso, porque tudo provém dele. E aí eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo, pensasse um pouco em tudo que você está vivendo, no seu cenário, porque eu acabei de ler aqui o fruto do Espírito. Então eu queria que você olhasse para o texto e pegasse tudo que é o fruto do Espírito e veja se existe algo contrário a ele no seu dia a dia. Eu vou te ajudar, porque eu fiz isso, eu tomei porrada. Amor. Qual o contrário de amor? Ódio, egoísmo. Na sua vida, no seu dia a dia, tem prevalecido amor ou ódio e egoísmo? Por que eu falo egoísmo? Porque quem ama, ele está disposto a abrir mão. Quem ama, ele está disposto a, às vezes, até sofrer algum dano ali por amor. Vamos continuar. Alegria. Qual que é o oposto de alegria? Tristeza. Isso tem feito parte do seu dia? Deixa eu ir um pouco além. Você tem gerado tristeza em pessoas? Porque se tem uma coisa que gera tristeza em pessoas, é palavras duras. E aí já vai juntando com o que a gente acabou de falar ali atrás, né, de egoísmo. Vamos continuar. Paz. Qual que é o oposto de paz? Discórdia, guerra, ansiedade, medo. O medo tem feito parte, e aí não só da sua vida, mas aquilo que você tem gerado. Você tem sido aquela pessoa que traz paz com você, ou você tem sido aquela pessoa que te traz o medo para quem está à sua volta? Benignidade. O oposto é dureza, insensibilidade. Não existe isso aqui em Brasília, mas o que tem de homem duro, insensível, não está escrito. E eu posso falar com autoridade porque eu sou um homem casado, e eu sei que muitas vezes a mulher vem perguntar coisas para a gente, que às vezes você dá aquela vontade assim de falar uma resposta, mas porque eu tenho o fruto do Espírito, a minha resposta, a minha fala, a minha voz não gera morte, mas a minha fala e a minha voz gera vida. Vocês estão aqui ainda, homens? Amém? Bondade. O oposto é maldade, injustiça, fidelidade. O oposto, infidelidade, traição. E se eu sou nascido de Deus e vivo pelo Espírito, por que mesmo eu estou vivendo uma vida de traição? E traição não tem a ver, claro, casamento, com toda certeza, mas também tem a ver a traição com o seu amigo, de você não estar com ele, da sua família, de você estar traindo ela também, em sentido de desprezá-la. Mansidão. O oposto, arrogância, agressividade. Deixa eu ser vulnerável com vocês. Um defeito que eu tinha muito antes de casar com a Aline, até porque senão ela não teria nem me dado uma chance, é que eu era arrogante nas minhas palavras.
as pessoas falavam para mim as coisas e se eu achasse que estava com a razão, pastor André, não me importava em como eu falaria com elas, a minha arrogância. E eu lembro que uma vez, vivi sempre na igreja, e foi aos meus 15 anos que eu me converti, comecei a buscar mais de Deus e ler mais a palavra. E eu lembro que um dia, foi muito duro com meu pai, se eu não estiver enganado, ou foi com minha mãe. E naquela hora o Espírito de Deus falou assim: bonito, parabéns, sua palavra está gerando vida, né? Parabéns, você está fluindo do meu Espírito, né? E sabe por que ele falou isso comigo? Porque era uma época em que eu, meu Deus, eu entrava no quarto e chorava em línguas e tal, e vinha, e poder. Aí eu saía, estava lá, surgiu uma situação, em casa, arrogante, desconstruía tudo que poderia estar construído. E eu creio que eu não estou falando isso aqui à toa, porque existe um ambiente espiritual gerado aqui nesse lugar, e eu creio que aquele que talvez não estava fluindo através do Espírito, e vivendo isso, o fruto do Espírito, em nome de Jesus, a partir de hoje, essa será a sua realidade. Você frutificará, você viverá a partir daquilo que é fruto do Espírito, em nome de Jesus. Domínio próprio. Como é difícil, né? Como é difícil. Porque o domínio próprio, ele vai confrontar ali diretamente tudo aquilo que nós construímos em nós. No sentido de que muitas vezes você vai estar coberto de razão, mas às vezes você vai ter que se calar. E quantas vezes Jesus, ele estava diante de uma multidão, os fariseus o acusando, querendo matar ele, ele tinha toda a razão de fazer o que ele quisesse ali, destruí-los com um piscar de olhos. A Bíblia nos conta a situação que ele desaparece do meio deles. Domínio próprio. Porque quando nós fluímos do Espírito, nós não apenas existimos, mas nós vivemos em Cristo, e a partir de Cristo nós geramos vida. Fala comigo assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu serei alguém que gera vida, porque eu vivo em Ti, Jesus. Você crê nisso? Eu também encontrei mais uma verdade. Em Romanos 8, no versículo 2, fala que porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. E aí, o que eu entendo aqui? Eu não vivo achando que eu sou capaz de suportar o pecado. Eu não vivo achando que eu sou suficiente para não cair e pecar, mas eu entendo que eu fui alcançado pela graça de Deus, que foi manifesta através de quem? De Jesus, que venceu todas as coisas, e por meio dessa graça, eu sou empoderado para o quê? Para resistir ao pecado. Eu não mais entro nessa vida de pecado, eu não mais me destruo e sou destinado à morte, não porque eu sou o melhor, mas porque eu entendo que eu sou dependente. Se eu vivo nele, ele vem em mim e ele me enche, me faz ser muito mais do que vencedor sobre o pecado nele. Porque Jesus me dá isso, Jesus me garante isso. Sabe, você e nós precisamos entender que não é o pecado que vai nos vencer, porque Jesus já venceu o pecado ali naquela cruz. Não há mais condenação sobre nós, porque Ele já levou sobre si o que nós declaramos, o que nós lemos aqui. Ele fez todo esse cenário. Então, a partir dali nós não podemos apenas existir a ponto de que se eu estou aqui vivendo, pequei, ok, tá bom, vou continuar minha vida. Não, eu entendo que eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu me posiciono através da graça de Deus e eu resisto ao pecado, porque Ele me dá essa força.
Nós somos constantemente tentados a inverter esse valor e olhar para a graça como uma permissão para pecar. Mas a graça, nós precisamos olhar para ela e entender que a graça de Deus, ela é um empoderamento para o quê? Para nos manter em um lugar de obediência. A banda pode subir. Nós fomos alcançados por Ele. João 3, capítulo 16. Todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele envia o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para nos garantir o que era necessário para a nossa caminhada com Ele. Deus nos envia o seu Filho para nos perdoar e nos arrancar da natureza pecaminosa, nos tornando filhos de Deus. E eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Porque aquele que vive em Cristo, ele não vive segundo a carne. Aquele que vive em Cristo, ele gera vida. E aquele que vive em Cristo, ele não é mais escravo do pecado. Eu não sei como você chegou aqui. E não sei o que aconteceu no seu passado. Eu não sei o que aconteceu nessa semana ou na semana passada. Mas uma coisa eu tenho convicção. Que nele, somente nele, nós somos empoderados para viver uma vida em santidade, para viver uma vida em santidade perfeita, porque Ele é suficiente para nós. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou aqui. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque muitas vezes nós apenas existimos e não vivemos em Cristo. Nós temos deixado circunstâncias da nossa vida nos distrair e nos fazer viver de forma aleatória, sendo que Deus nos deu uma missão a ser cumprida. Mas nós precisamos ter essas verdades claras dentro de nós. E eu quero orar por você que talvez está fraco e que nenhuma dessas verdades que eu falei é uma verdade que você tem conseguido viver. Mas como eu disse aqui, o Senhor Jesus, Ele venceu por nós, e é por meio dele que nós recebemos a força e a graça para vivermos neste lugar de obediência. Feche seus olhos. Pai, eu oro, Senhor, para que todo aquele que entrou aqui e talvez estava apenas tendo uma vida monótona, todo aquele que entrou aqui e talvez estava tendo uma vida de existência apenas, porque talvez foi dominado e foi escravizado pelo pecado, talvez tenha sido escravo das suas próprias vontades, talvez tenha sido alguém que leva a morte por onde vai, e isso de várias outras formas. Mas eu oro que em nome de Jesus, que hoje haja transformação. Em nome de Jesus eu declaro que hoje é um tempo de recomeços para você. Eu declaro que perdão chega sobre a sua vida. Eu declaro que você a partir de agora será consciente daquilo que está disponível para você caminhar, e não apenas existir, mas viver em Cristo Jesus. Ainda de olhos fechados, eu só quero saber, existe alguém aqui em nosso meio que talvez entrou aqui e recebeu essa palavra e hoje quer voltar para Jesus, entregar a sua vida para Jesus? Talvez você entrou aqui se sentindo completamente indigno, mas eu li aqui a palavra que nos diz que você foi justificado por Ele, por meio dele você recebeu salvação, então você recebeu perdão. Onde está você que quer entregar sua vida para Jesus? Só faz um sinal com sua mão, por favor. Aleluia. Nós temos uma vida aqui. Você levantou sua mão? Você levantou sua mão? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite?
Mais alguém deseja entregar a sua vida para Jesus? Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de salvação. Em Jesus nós temos e nós recebemos tudo o que é necessário. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu vou dar mais alguns segundos para você